pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Roque Alves para mais uma super videoaula de biologia. E na aula de hoje nós vamos iniciar um assunto muito interessante, uma parte da biologia conhecida como histologia animal. Você sabe o que estuda a histologia animal? Então presta muita atenção aqui, ó, que a histologia é uma parte da biologia responsável pelo estudo dos tecidos, certo? Dos tecidos, muito bem. Mas vamos classificar o que é um tecido. Preste atenção. Você sabe muito bem que o nosso organismo ele é formado por unidades menores chamadas de células, certo? Beleza? Agora, quando você tem um monte de células que fazem a mesma coisa, ou seja, tem a mesma função, né, e tem uma estrutura parecida, nós chamamos isso de tecido, certo? Então o tecido é um conjunto de células, né, adaptadas a uma determinada função nos animais, certo? Por exemplo, você não tem uma célula muscular só, você tem um monte de células musculares que vão fazer o processo de contração, então nós chamamos isso de tecido muscular. É só um exemplo que eu dei para você sobre o que é essa ciência chamada de histologia, que é a ciência responsável pelo estudo dos tecidos, e os tecidos são um conjunto de células especializadas para uma determinada função, beleza? Você sabe, você aprendeu aqui, né, nos níveis de organização da vida, que os seres vivos são formados por células, as células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, beleza? Então, é a forma com que a vida se organiza no planeta Terra. Você já deve ter estudado uma parte da biologia chamada de citologia, que estuda a célula. Agora, a histologia é a parte da biologia responsável pelo estudo dos tecidos, mais precisamente nos tecidos encontrados nos animais. Então é por isso que essa parte da biologia é chamada de histologia animal, certo? Então quais são os tecidos que são encontrados nos animais? Os animais eles são formados basicamente por 4 tipos de tecidos, que são esses daqui, ó. Nós temos o tecido epitelial, nós temos o tecido conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo nós temos várias classes de tecido conjuntivo, como o tecido ósseo, tecido sanguíneo, cartilaginoso, adiposo, são todos representantes desse tipo de tecido conhecido como tecido conjuntivo. Nós temos o tecido muscular, que é um tecido adaptado para a contração, e o tecido nervoso, basicamente formado pelos neurônios, aquelas células especializadas. Então são esses 4 tipos de tecidos aqui que são encontrados nos animais. É o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos aprender primeiro como que esses tecidos são formados. Você sabe muito bem que os animais eles realizam a reprodução sexuada, que é aquela forma de reprodução que envolve o encontro dos gametas. A partir do momento que o espermatozoide se encontra com o óvulo, forma-se a primeira célula de todos os animais, chamada de zigoto, certo? Esse zigoto ele vai passar por uma série de mitoses, ou seja, uma série de divisões celulares, até formar o primeiro estágio, né, do desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de mórula. A mórula, como você pode verificar aqui, é um maciço de células, certo? Né, que depois vai passar por um processo de transformação, essa mórula. Isso acontece em todos os animais. O que vai acontecer com essa mórula? Ela vai criar uma cavidade interna cheia de líquido, dando origem ao segundo estágio de desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de blástula. Aqui na blástula, certo? Você tem um conjunto de células, né? Uma estrutura oca, beleza? Caracterizando esse segundo estágio chamado de blástula. Agora o que vai acontecer com essa blástula? Ela vai passar por um processo chamado de invaginação. Ela vai se dobrar para dentro, formando o terceiro estágio de desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de gástrula. Aqui na gástrula, como você pode verificar, você já tem a primeira diferenciação celular acontecendo. Na gástrula, você já tem os chamados de folhetos embrionários ou tecidos embrionários, que são os tecidos encontrados nos embriões dos animais. A maioria dos animais possui 3 folhetos embrionários, que são esses daqui. O de azul, que é chamado de endoderme, esse vermelho, que é chamado de mesoderme, e o amarelo, que é chamado de ectoderme. Presta muita atenção, certo? O tecido epitelial, que é o primeiro que eu apresentei para você, ele tem origem dos 3 folhetos embrionários, ou seja, estruturas dos 3 folhetos embrionários, né, formam o tecido epitelial. Então ele tem origem
ectodérmica, mesodérmica e endodérmica. Já o tecido conjuntivo, ou seja, aquele tecido que eu falei que é formado pelo tecido conjuntivo ósseo, sanguíneo, cartilaginoso, ele tem origem exclusivamente mesodérmica. Então, a partir da mesoderme, forma todas as classes de tecido conjuntivo. Assim como o tecido muscular. O tecido muscular também tem origem mesodérmica, dessa parte mais interna do embrião. E o tecido nervoso, ele vai ter origem ectodérmica, né, que é essa parte mais externa do embrião. Então, preste atenção no que eu vou falar para você. Tecido epitelial tem origem dos 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Tecido conjuntivo e muscular tem origem mesodérmica, certo? E o tecido nervoso, ele tem origem ectodérmica, dessa parte mais externa do embrião. É desses folhetos embrionários aí que vão surgir os tecidos, os diferentes tipos de tecidos que nós vamos estudar, certo? Muito bem. É o seguinte, nós vamos começar falando sobre o primeiro tipo de tecido, que é o chamado de tecido epitelial. Então essa aula é uma aula sobre introdução à histologia, para você entender o que é histologia, e vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro tipo de tecido, que é o tecido epitelial. Vamos aprender algumas estruturas. Muito bem, o tecido epitelial, como todos os tecidos, eles são formados por um conjunto de células que possuem uma função, certo? Muito bem, e como são as células do tecido epitelial? O tecido epitelial ele tem algumas características específicas. Por exemplo, as células do tecido epitelial são células conhecidas como células justapostas. O que é isso? São células bem próximas umas às outras, como você pode verificar aqui, certo? Já que essas células são muito próximas umas às outras, você não tem substâncias entre as células, certo? Então, preste atenção. O tecido epitelial tem essa característica de ter as células justapostas, células bem próximas umas às outras, e pouca ou nenhuma substância entre as células. Muito bem. E uma outra característica que você tem que entender do tecido epitelial, né, que além dele ter as células justapostas, é que ele é um tecido avascular. O que é isso, professor? Um tecido avascular é um tecido que não possui vasos sanguíneos, certo? Muito bem, é muito importante você saber isso. Que eu vou falar para você que o tecido epitelial, ele tem função, alguns deles têm função de proteção. E os vasos sanguíneos, eles são estruturas que carregam muitos nutrientes importantes. Então é por isso que o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos, certo? Por quê? Porque se acontecer algum ferimento no tecido epitelial, você vai perder sangue. E essa não é a intenção do tecido epitelial, que grande parte dos tipos de tecido epitelial tem essa função de revestimento e de proteção. Então vamos lá falando das primeiras características. Tecido epitelial tem células justapostas, bem próximas, pouca substância intracelular e é um tecido do tipo avascular, certo? Muito bem. Como eu disse para você, as células do tecido epitelial são justapostas, são bem próximas umas às outras. Então, por isso, você tem estruturas, né, que servem para unir essas células, né, que são as junções comunicantes. Nós temos as zônulas de adesão, os desmosomos, que são estruturas que ligam, unem as células, deixam elas bem próximas e comunicam, né, trocando substância entre essas células, já que todas as células precisam de nutriente, certo? Professor, mas como que chegam os nutrientes no tecido epitelial se os nutrientes chegam pelo sangue? E você falou para mim que os tecidos epiteliais são tecidos avasculares. Então preste atenção no que eu vou falar para você, amigo. Sempre abaixo de um tecido epitelial, você vai ter um tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, que eu vou explicar na próxima aula, ele é vascularizado, ele tem vasos sanguíneos, certo? Então você tem uma estrutura que une o tecido conjuntivo com o tecido epitelial, chamado de membrana basal. Essa membrana é altamente vascularizada e faz com que os nutrientes do tecido conjuntivo passem para o tecido epitelial, certo? Então quem nutre o tecido epitelial é o tecido conjuntivo que está sempre abaixo dele, certo? É muito importante você saber disso, já que o tecido epitelial ele é avascular, ele não recebe os nutrientes através de vasos sanguíneos. Então quem nutre o tecido epitelial é um tecido conjuntivo que está abaixo dele através de uma estrutura, né, altamente vascularizada chamada de membrana basal. Muito bem. O tecido epitelial ele pode se encontrar de duas formas, então preste atenção. Você tem o chamado de tecido epitelial de revestimento,
que é um tecido epitelial que serve para revestir e proteger, certo? Então ele vai estar em volta dos órgãos, revestindo, protegendo os órgãos. Mas você também tem o tecido epitelial glandular, que tem essa função de produção de substâncias, certo? Nessa videoaula nós vamos falar mais especificamente sobre o tecido epitelial de revestimento. A próxima aula, que é a aula 2 de tecido epitelial, nós vamos falar sobre o tecido epitelial glandular. Então vamos lá. O tecido epitelial de revestimento, ele tem a função de recobrir superfícies do corpo e dos órgãos. Então pensa, todos os seus órgãos possuem uma estrutura de revestimento. E esse revestimento é feito por um tipo de tecido chamado tecido epitelial de revestimento, certo? O tecido epitelial de revestimento, ele pode ser classificado de acordo com o número de células que eles são formados. Então presta atenção aqui, ó. Nós temos o chamado de tecido epitelial de revestimento simples. Como que é esse tecido, professor? O tecido epitelial de revestimento simples, ele é formado por uma única camada de células, certo? Uma única camada de células. Então, aonde que você encontra esse tecido epitelial de revestimento simples? Nós temos, por exemplo, no chamado de endotélio, que são estruturas que vão revestir os vasos sanguíneos, as artérias, as veias, os capilares, né? Muitas vezes os capilares eles têm que trocar substâncias, né, com os tecidos, e dessa forma eles têm que ser bem fininhos. Por isso que eles têm uma camada de célula só, porque eles têm que fazer trocas de nutrientes com os tecidos. Então por isso que os nossos vasos sanguíneos eles vão possuir esse tecido epitelial de revestimento simples, formado por uma única camada, certo? Uma outra lugar que você pode encontrar o tecido epitelial de revestimento simples é no epitélio intestinal. Só que no epitélio intestinal quer dizer o quê? Nessa camada que reveste o intestino. Você encontra uma curiosidade, que o epitélio intestinal ele possui microvilosidades. O que é isso? São pequenas dobras, certo? E essas dobras servem para aumentar a superfície de contato com o alimento que está passando lá no intestino, para que ele seja absorvido e seja lançado no sangue. Então nós temos um tipo especial de tecido epitelial de revestimento simples, né, que é um tecido com microvilosidades. Esse é encontrado no intestino e tem essa função, só possui uma camada de célula, mas com vilosidades, como você viu, e tem essa função de absorção de nutrientes para que os nutrientes sejam lançados na corrente sanguínea. Nós temos também esse mesmo tipo de tecido epitelial de revestimento simples encontrado no epitélio dos túbulos renais, que também tem essa função aí de filtração, certo? O importante que os rins fazem retirando substâncias tóxicas do nosso organismo, certo? Então, além do tecido epitelial de revestimento simples, que é esse formado por uma única camada de célula, nós temos também esse outro aqui, ó, que é o tecido epitelial de revestimento estratificado. Qual é a diferença, professor? O simples não tinha uma única camada de células? O estratificado ele é formado por várias camadas de célula. E onde que eu encontro esse tecido estratificado? Na epiderme. A epiderme é a parte superior da sua pele. Lembra que a pele é um órgão, inclusive o maior órgão do nosso corpo, certo? E a pele, como a gente vai falar, ela é formada pela hipoderme, derme e uma parte superior chamada de epiderme, e essa epiderme você encontra tecido epitelial de revestimento estratificado. Ele tem várias camadas de célula, porque a pele é o nosso órgão que está em contato com o meio, então tem que ter uma alta proteção desse órgão. Então é por isso que o tecido epitelial de revestimento da nossa pele é um tecido estratificado. Ele tem várias camadas de célula para permitir uma maior proteção da nossa pele e ao mesmo tempo do nosso corpo todo, já que a pele está em contato direto com o ambiente, certo? Então, além do tecido epitelial de revestimento simples, além do tecido epitelial de revestimento estratificado, nós temos um outro chamado de tecido epitelial pseudoestratificado. Esse prefixo pseudo, ele significa falso. Por que isso? Porque o tecido pseudoestratificado, ele vai ter uma única camada de célula, mas ele parece que tem mais. Então ele é falso estratificado, né?
Vamos colocar dessa forma, porque os núcleos eles são colocados em posições diferentes, dando a aparência que esse tecido ele é estratificado, mas ele é um tecido com a única camada de célula, por isso que ele é chamado de pseudoestratificado. E onde nós encontramos esse tecido, professor? No epitélio traqueal. Então, na sua traqueia, que é um órgão que faz parte do seu sistema respiratório, existe esse epitélio traqueal, certo? E esse epitélio traqueal ele é muito importante para a produção e retenção de um muco, que é uma substância viscosa que auxilia o nosso sistema respiratório a purificar o ar que nós respiramos, certo? Então, quando você respira, o ar ele é cheio de partículas, e essas partículas ficam presas no muco do epitélio traqueal para que essas partículas não entrem no seu pulmão e causem problemas respiratórios mais perigosos. Bem, muita gente acha, quando a gente fala de tecido epitelial, o primeiro exemplo que a pessoa dá é a pele. Fala, a pele é um exemplo de tecido epitelial. Não, isso está completamente errado. Como eu já disse anteriormente, a pele é um órgão e os órgãos são formados basicamente por todos os tipos de tecidos. Na pele, por exemplo, nós encontramos tecido epitelial, nós encontramos tecido conjuntivo, nós encontramos tecido muscular e tecido nervoso. Os 4 tipos de tecido, certo? Então eu procuro falar um pouquinho sobre a pele, aqui nesse primeiro momento, sobre a aula de tecido epitelial, para você não confundir. Então nós temos aqui um esquema representando a pele humana. Perceba que a pele é formada por 3 partes, como eu disse para você. A epiderme, que é a parte superior, a derme, que é essa parte do meio, e a hipoderme, que é essa parte de baixo. Vamos classificar cada uma delas? Então presta atenção. A epiderme, como eu já disse para você, ela é formada pelas seguintes estruturas. Você tem o tecido epitelial de revestimento estratificado, como eu disse, que é tecido epitelial com várias camadas de célula, mas acima dela nós temos a chamada de camada córnea, que é formado por células mortas, células queratinizadas. A queratina é um tipo de proteína muito importante que, além de ser encontrada na nossa pele, é encontrado nas unhas e no cabelo, que tem essa função de impermeabilizar, ou seja, não permitir com que a água entre e possa causar problemas fúngicos, doenças de pele, certo? Então é muito importante que a nossa pele tenha essa certa hipermeabilização. Isso é feito através de uma proteína chamada de queratina, certo? Que a partir do momento que suas células vão morrendo, essa queratina ela vai se depositando na superfície da sua pele, dando essa proteção necessária, certo? Então, a epiderme é formada por essa camada córnea e tecido epitelial de revestimento estratificado. Já a derme, que é a parte de baixo, ela é formada por tecido conjuntivo propriamente dito, que tem a função de sustentação e revestimento. A derme ela já possui vasos sanguíneos, porque o tecido conjuntivo, como eu vou falar mais para frente, é um exemplo de tecido vascularizado. Então ele tem vasos sanguíneos até que nutre a epiderme, que é a parte superior da nossa pele. Perceba que na derme, além dos vasos sanguíneos, nós temos uma série de glândulas. Glândulas sudoríparas, que vão produzir suor, glândulas sebáceas, que vão produzir óleos, cada um com uma função diferenciada, na maioria das vezes para o controle da temperatura corporal, beleza? Além de você ter na derme, tecido conjuntivo, beleza? Além de você ter vasos sanguíneos, você vai ter também tecido muscular, que é o músculo eretor do pelo, como você pode verificar. O músculo eretor do pelo, ele tem a função de controlar os nossos pelos, certo? Fazendo com que, não só no nosso organismo, como nos outros animais, diminua a densidade desses pelos, controlando a temperatura corporal, certo? E na nossa pele também, na derme mais precisamente, nós encontramos tecido nervoso, que são receptores de sensação de frio, como os receptores de Krause, os receptores de Ruffini, que fazem com que você consiga perceber o calor, a temperatura, os discos de Merkel, que são representados, que são caracterizados por sentir o tato e a pressão, os receptores de Messner, que também, as terminações nervosas livres, que fazem com que você sinta dor, que é importante, certo? Então, perceba que na nossa pele você encontra uma série de tipos de tecidos diferentes. E na parte mais inferior da sua pele,
nós encontramos a hipoderme, que é o tecido adiposo. É um tipo de tecido conjuntivo de classes especiais que a gente vai aprender. O tecido conjuntivo adiposo, ele tem a função de controlar os impactos, né? Controlar a temperatura e servir como uma reserva de energia. Então perceba que a nossa pele é um órgão extremamente complexo, formado por todos os tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, né? Então você não deve confundir tecido epitelial com pele. A pele, ela contém tecido epitelial, mas contém também uma série de outros tipos de tecidos. Beleza? Muito bem. Na próxima aula a gente vai estudar a outra classe de tecido epitelial, que é o tecido epitelial glandular. Então eu te espero na próxima aula de histologia, beleza? Professor Roque, professor de biologia, para auxiliar nessa matéria. Se você gostou da videoaula, dá um like. Se você não gostou, faça suas críticas, que elas são muito importantes também. Valeu? Até a próxima aula. Tchau!